Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. E com base na reflexão desse texto, eu os convido agora, aqueles que puderem, a se colocar de joelho para que juntos busquemos a face do nosso Deus de Deus. Senhor, Pai amado e eterno que habita no céu, louvado e bendito seja o teu santo e precioso nome. Amém. Senhor, eis-nos aqui, a tua igreja, com os joelhos dobrados diante de sua majestade, primeiramente, Senhor, para pedir perdão por nossos muitos pecados, Senhor, aqueles que cometemos e nem mesmo sabemos, Pai amado. Verdade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela sua imensa misericórdia. Obrigada por termos acordado hoje, tendo fôlego de vida, Senhor. Amém. Obrigada pela nossa família, pela oportunidade de estar aqui, mais um dia dentro da sua casa, para ouvir a sua palavra. Amém. Senhor, pedimos, tal como lemos agora, que o Senhor derrame sobre nós do seu santo e poderoso Espírito, Senhor, que possamos ser, conforme os homens e mulheres da Bíblia foram no passado, cheios do seu Espírito, Senhor. Amém. Pedimos que derrame porção dobrada, Pai, para que possamos estar capacitados a cumprir a nossa missão final nessa terra tão sombria, para que assim possamos alcançar, Senhor, o requisito bíblico para que o Senhor Jesus volte, que o Evangelho seja alcançado a todas as criaturas, Pai eterno. Por favor, nos capacite para isso, porque nós, por nós mesmos, nada somos e nada podemos, mas com o seu Santo Espírito seremos capazes, Senhor, de fazer assim como foi feito no passado, em Atos dos Apóstolos, Senhor. Dispense os seus dons sobre nós. Amém. Que possamos, Senhor, manifestar o fruto do seu Espírito. Conduza em tudo esse culto, Senhor, e que aqui tudo que seja dito não saia pela boca nossa, Senhor, nem pela nossa vontade, mas que tudo seja conduzido e guiado
pelo seu santo e poderoso Espírito, para o bem e para a unidade da sua igreja. Amém. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Provai e veja, histórias de fé e fidelidade, nadando por uma coroa. Tudo começou quando eu estava morando lá há pouco tempo e sentindo a necessidade de levar a Giovana para um espaço onde ela pudesse se socializar e ter atividades físicas. Eu levei a Giovana para uma escola de natação, só que no decorrer do tempo eu soube que havia uma escola de formação de atletas. E logo em seguida veio a comunicação de que haveria um campeonato. E esse campeonato, as provas seriam aos sábados. Nesse momento eu tive que conversar com o técnico. Giovana não treina aos sábados, a Giovana não compete aos sábados. No primeiro momento a minha cabeça deu aquela travada, porque é uma condição que eu não tinha tido até então nas minhas equipes. Mas já logo na sequência eu já comecei a trabalhar em que sentido que eu posso atendê-la, respeitando a educação religiosa da família, a cultura da família, sem que ela perca a chance de ser uma nadadeira. Para a Giovana, que é uma menina ainda pequena, na época inclusive ela tinha 10 aninhos, então isso foi assim um choque de realidade. Eu confesso que no começo foi muito difícil para mim aceitar que eu não poderia competir ao sábado. Só que eu sabia que essa era a minha escolha certa, né? Eu sabia que o que eu estava fazendo, a minha decisão era certa. Porque como meu pai e minha mãe sempre me falaram, não adianta você ganhar várias medalhas, troféu, mas você não ganhar a coroa eterna. Então eu estava tranquila sobre isso. E ela treinou mesmo assim durante um ano inteiro, sem poder competir em nenhuma prova. E no final de 2021, eu puxei a minha primeira competição. Foi possível marcar provas para a Giovana competir na sexta-feira antes do pôr do sol e também aos domingos. E a Giovana então participou e trouxe assim medalhas e teve um resultado extraordinário. Por eu não treinar e nem competir ao sábado, eu comecei a nadar vários estilos. Então a Giovana, ela foi desenvolvida dentro de uma metodologia de treino que não especializou em nenhuma única prova, para que não acontecesse de aquela prova que ela treinou, que ela se preparou, caiu no sábado. Ela desenvolve várias provas, nada peito, nada costas, nada crawl, nada medley, prova curta, prova longa. Então sempre vai haver provas que ela pode participar. Hoje ela desenvolveu um nível de desempenho muito elevado nos 4 estilos, né? Tem muitas provas de borboleta, tipo 50 metros de borboleta. Sempre cai ao sábado. Essa é a minha prova principal. E aí nós fomos para o sul brasileiro e a prova de borboleta estava bem no sábado. Isso fez com que ela tivesse que nadar o nado de peito no dia anterior, na sexta-feira, que até então não era a prova principal dela. E ela nadou super bem a prova de peito e se tornou a campeã brasileira da prova. Hoje ela treina uma média de 2 horas por dia na água, mais uma sessão de preparação física na sequência 3 vezes por semana. Nada alto, sempre em torno ali de 2,5 km a 4 km por sessão. Porque a Giovana ela é uma referência dentro do estado do Paraná, na natação competitiva, na categoria dela, e tem um futuro ainda muito promissor. A Giovana tem conseguido mostrar dentro da água e fora da água as bases e os valores dos nossos princípios. Então, o fato de não poder competir essa prova de sábado não se transformou num problema, um monstro para ela, bem pelo contrário. Trouxe a ela outras opções, abriu a ela outros caminhos que são tão bons quanto. Eu sei que eu estou fazendo a escolha certa, né? Deus falou, ele criou um mundo em 6 dias, mas o 7º ficou, descansou. Então eu entendo que no 7º dia eu devo descansar. Inclusive, minha consciência está super limpa de não treinar e nem competir ao sábado. Ninguém me obrigou, foi uma escolha minha. Porque tudo que estiver ao alcance de como atleta você fazer, faça da melhor forma possível. Mas aquilo que não compete a você, que foge da sua capacidade, entregue para Jesus. Porque Ele é o Deus que faz o impossível acontecer.
Oremos. Querido Deus e amantíssimo Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, pelo trabalho. Muitas vezes, Senhor, tem muitos que não têm o seu trabalho para trazer suas ofertas e os seus dízimos. Abençoe, Senhor, a cada um daqueles que puderam trazer, aqueles também que não puderam trazer. E que esse dinheiro, Senhor, vá e faça o trabalho que o Senhor deseja aqui nesta terra. Esteja com cada um de nós, os ofertantes, os dizimistas, os não dizimistas, os não ofertantes, e abençoe aqueles que não puderam dar, Senhor. Nós te pedimos as suas bênçãos e os seus cuidados, não que haja mérito em nós, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Parem com essa briga agora. É a mensagem de hoje, é só o tema, tá bom? Quem já viu alguma criança brigando? Quem já viu? Já viu adulto também brigando? Ai, não é chato? Não é legal, né? A gente alimenta no nosso coração um monte de sentimento ruim. Às vezes a gente fala palavrinhas que não agradam o nosso Criador. Eu vou contar para vocês a história de José. O José era um rapaz muito obediente e o pai dele, e ele costumava trabalhar cuidando do rebanho do pai dele. Porém, os irmãos brigavam muito, principalmente porque eles perceberam que o papai deles tinha uma preferência por José. O papai dele, ele costumava ganhar muito dinheiro. O papai dele gostava de dar muitos presentes para eles. Olha aqui, quem gosta de ganhar presente? Eu também gosto. Ele gostava de dar muitos presentes, ainda que não era nem nada especial, mas olha, o José ganhava presentes do papai. Um dia, olha o que ele ganhou. Uma túnica colorida. Hoje a nossa roupa é colorida, né? Todo mundo usa roupa colorida, mas naquela época isso daí era para poucas pessoas. Só pessoas nobres, pessoas muito ricas tinham condições de ter uma capa colorida. E o coração dos irmãos de José, como é que ficou? Cheio de rancor, de inveja, ciúmes. A cara deles não gostaram nadinha desse presente. E eles fizeram algo terrível. Venderam o irmãozinho para uma terra distante. Isso mesmo. Mas o coração, como que era o coração de José? Era um coração bondoso. José era amável e obediente. E Deus fez com que ele prosperasse, até ele se tornar governador. Mas Deus tinha um plano, mesmo assim, para transformar também o coração dos seus irmãos. E uma vez, um certo tempo, houve grande fome, grande falta de alimento naquele lugar. E o que aconteceu? Os irmãos de José foram até o Egito para comprar alimento justamente com ele, com José. Mas José, quando encontrou seus irmãos, seu coração se encheu de alegria. E
teve de novo um momento de reconciliação. É importante a gente aprender que nós devemos amar nossos inimigos. Lá em Mateus 5, verso 44, diz assim: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós devemos sempre amar nossos inimigos, ainda que seja muito difícil, né? Mas Deus tem poder para nos transformar e ajudar a transformar o nosso coração. Vamos fazer uma oração, pedir que Deus nos transforme também. Helena, você quer orar? Posição para a oração. Continuando nossa adoração a Deus, vamos cantar com todo fervor o hino de número 44, o Santo Espírito. Ao toque do hino, nos colocamos em pé. Convido aqueles que puderem para nós nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Santo, 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 maravilhoso Deus que habita os céus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, bondoso Pai, por esse primeiro sábado de 2024. Amém. Por estarmos aqui, Senhor, na tua santa casa de oração,
rendendo a Ti, Senhor, o nosso preito de louvor e gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Pai, nesse instante, nós queremos suplicar humildemente o perdão dos nossos pecados. Que a luz do Espírito Santo, Senhor, ela permeie aqui em nossos corações e na nossa mente. Que a mensagem que a irmã Mariana vai trazer nesta manhã, tenho certeza, ela já orou bastante esta semana, se dedicou a este momento. Traga, Senhor, muita alegria aos nossos corações e que nos leve para mais perto da salvação em Cristo Jesus. Amém. Pai de amor, nós entregamos em tuas mãos os momentos que se seguem. Derrama uma bênção especial sobre a tua igreja na face da terra. Que cada um de nós esteja imbuído do Espírito missionário e assim falar do teu amor e viver este amor aonde nós estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, o mundo não é pra mim.
estamos muito felizes nessa primeira reunião, não é? De sábado, 2024. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu posso dizer que hoje foi o dia das mulheres aqui na Igreja da Vida Jataí. Jesus, quando estava aqui, as mulheres ajudaram bastante no seu ministério. E nós nos sentimos muito honrados de continuar com esse trabalho do nosso Senhor Jesus. Amém. Também quem vai trazer a mensagem é a nossa querida Mariana. Mariana é uma serva de Deus muito comprometida e todas as vezes que nós a convidamos, é sempre uma alegria muito grande, porque ela responde rápido e ela responde muito bem. E eu fico muito feliz, não é? E nós somos a igreja do distrito de Pinheiros, e nós temos aqui alguns irmãos de Pinheiros. Não é? E assim tem que ser, o povo de Deus tem que estar ali, né? Junto, se ajudando, e essa alegria e essa singeleza, e assim vai ser lá no céu, porque nós estivemos lá com Jesus. Ela está aqui com seu esposo também, né? Sempre acompanha ela, nos ajuda aqui no domingo à noite, e louvado seja Deus pela sua vida. O Espírito Santo continua poderosamente, porque nós sabemos que você já orou, já se ligou, e agora nós vamos degustar a palavra de Deus através de você, em nome de Jesus. Feliz sábado, para aqueles que eu Feliz sábado. faltei. Eu quero começar, na verdade, esse sermão, primeiro contando um testemunho, agradecendo a Irmã Maria pelo convite. Eu estava em casa à noite já, minha filhinha não dormia, e para quem me conhece sabe que nós temos uma certa dificuldade, ela tem bastante dificuldade de dormir, e eu estava à noite tentando fazer ela dormir, e o Espírito Santo impressionou meu coração, que era para eu preparar um sermão. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho nenhum convite e não tenho nenhuma estimativa de quando eu vou receber um convite para pregar. E ele impressionou fortemente meu coração para que eu preparasse um sermão com o tema Espírito Santo. E eu fiquei ali naquela comunhão, ainda relutei um pouquinho, né? Falei, Senhor, mas depois mais pra frente eu preparo. Eu não sei nem por qual material começar ou qual texto bíblico usar, porque o tema Espírito Santo é muito vasto. E naquele momento o Senhor apontou o tema, apontou o material, trouxe tudo claro ao que tinha que ser dito na minha mente. E amanhã, então, eu começo a preparar esse sermão. E quando foi no dia seguinte, pela manhã, eu peguei meu celular e estava lá uma mensagem da Irmã Maria me fazendo um convite. Eu ainda não sabia, mas o Espírito Santo já sabia. Então, quando ela ainda falou, está pendente de confirmação, mesmo assim, naquele momento eu tinha certeza, porque o Senhor já tinha trazido aquilo, né, ao meu coração. Então, eu sou grata a Deus pelo Santo Espírito que em tudo nos conduz e conduz a essa igreja. Amém. Então, iniciaremos a leitura. O texto está em João 16, verso 5. Se todos encontraram, vamos iniciar a leitura. O título é A Obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Somente até aqui. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade. A primeira menção que nós temos do Espírito Santo na Bíblia já está lá no livro de Gênesis, no 2º verso. Ele participa ali ativamente da criação, junto com o Pai e junto com o Filho. E a sua última menção está lá em Apocalipse, no último capítulo, no verso 17, onde juntamente com a igreja, que nós entendemos como profecia, né, com a mulher, que nós entendemos como profecia, que somos nós a igreja, faz o seu último clamor, vem, né, nós conhecemos. Então, o Espírito Santo, ele está presente na Bíblia desde o início até o fim. A sua obra, ela passa por cada pedaço ali do Antigo Testamento. Durante o ministério de Jesus, se percorre todas as páginas do Novo Testamento. E eu quero começar assim dizendo que, como nós lemos aqui no texto, a principal função dele é glorificar a Cristo. Ele não traz a atenção para si mesmo, né? Por isso que nós também conhecemos que ele é o Deus que atua nos bastidores, né? Então ele glorifica a Cristo, ele apresenta Cristo para nós, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e também nos convence do juízo que está por vir. Só que um ponto muito importante para a gente tratar nesse início é sobre a questão da divindade do Espírito Santo. Porque muitas pessoas acreditam que ele não seja Deus. Algumas pessoas falam que ele é um poder, uma força que emana de Deus, mas não que ele seja Deus de fato. Então nós vamos tratar alguns textos bíblicos que nos levam à aceitação de que ele é a terceira pessoa da divindade, que assim como o Pai, assim como o Filho, ele é Deus e os três juntos constituem um único ser, em essência, que é Deus. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro para nós que existe apenas um Deus, né? No texto de Deuteronômio 6, verso 4, fala: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 44:6 fala: sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há outro Deus. Então, algumas pessoas, elas acusam, né, os cristãos de serem politeístas. Mas isso não é verdade. Porque, embora haja um só Deus, existem três pessoas que constituem a divindade dentro de um único ser. Então, quando a gente pega a Bíblia em seu original escrito, né? Então, na língua hebraica, no Antigo Testamento, voltando à primeira menção lá do Espírito Santo, o primeiro verso da Bíblia, ele vai falar sobre a criação. Criou Deus o céu e a terra. Quando nós pegamos a versão em hebraica, a palavra que é usada é Elohim. Elohim, em hebraico, é uma palavra no plural. Ele é o plural da palavra El. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra para o português, a gente teria que dizer: criou deuses o céu e a terra. Então ela é uma palavra no plural. Seguindo ainda dentro do mesmo texto, nós temos a parte em que o Senhor fala: façamos o homem. Também é outra palavra que está no plural. Então, ele esteve ali presente e atuando na criação. No segundo verso diz que ele pairava sobre as águas. Quando a gente olha para o texto de João 33, verso 4, ele diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, quando Deus ele formou ali um boneco, Adão, antes dele ter a vida, ele dá o sopro de vida para Adão, o sopro do Espírito Santo, que é um dos símbolos com os quais ele se apresenta na Bíblia, né? Jesus também, no seu discurso final, quando ele está indo para o Pai,
ele faz uma promessa. Ele diz que não nos deixaria só, que ele enviaria um outro Consolador. E voltando também aos originais, agora em grego, essa palavra outro, em grego, ela tem duas palavras diferentes. Ela pode ser alós e ela pode ser heteros. Alós é quando eu digo que é um outro igual, em substância igual, idêntico. E heteros é um outro de uma qualidade diferente. E quando o Senhor fala, ele usa a palavra alós. Ele está dizendo que ele vai enviar um outro igual a ele. Jesus é Deus, logo, ele está enviando o Espírito Santo, que também é Deus. Outra parte também é a parte que a gente vê isso de forma bem expressa mesmo em Ananias e Safira, em Atos 5, verso 3 e 4. Porque lá o apóstolo Pedro, ele fala que vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para Deus. Então ele está fazendo ali uma alusão ao Espírito Santo de forma direta, de que ele é Deus, que eles mentiram para Deus. E fora isso, né, ele possui todos os atributos iguais ao Pai, iguais aos Filhos. Ele é Deus, ele é eterno, ele é Criador, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é santo, ele tem o poder de conhecer o futuro e ele possui uma mente. Então ele possui todos os atributos iguais ao Pai e ao Filho, cada qual exercendo a sua atribuição dentro do plano da salvação, mas eles possuem os mesmos atributos. Na fórmula batismal que foi deixada pelo próprio Cristo, ele dá a orientação de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A divindade em sua plenitude. E nós que somos adventistas do sétimo dia, nós cremos que o Espírito Santo, ele é Deus. E isso está registrado e expresso nas nossas crenças, né, as 28 crenças bíblicas. Quando nós olhamos para ela, nós temos a Trindade, sendo ali explicada de forma mais detalhada, e também temos uma crença específica falando sobre o Deus Espírito Santo. Então, não existe dúvida para nós. Mas eu quis passar por isso, né, apenas para que, se gerar alguma dúvida, eu passei brevemente sobre esse assunto. O Espírito Santo, ele tem uma atuação bem presente e bem pessoal. E a gente sabe que Deus tem diversas formas de se revelar para nós. E uma delas é a revelação especial, que é a escrita da Bíblia, né? Que é a nossa base, é o nosso fundamento de fé. E a Bíblia, em 2 Pedro, está dizendo que nenhuma palavra jamais teve origem da vontade humana, mas homens santos, inspirados da parte de Deus, foram impelidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele que impeliu aos homens a escreverem. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita sim por homens, mas ela é a palavra de Deus. Então, nós podemos dizer, né, que a Bíblia é a palavra de Deus com um sotaque humano, para que fosse possível, para que hoje nós compreendêssemos. E esse mesmo Espírito que ajudou lá no passado, que impressionou os corações, que fez as revelações, é o mesmo Espírito que está aqui hoje entre nós. Então, a cada vez que nós formos estudar os textos bíblicos, abrir a Bíblia, é sempre importante que a gente peça para que o Espírito Santo nos conduza pela verdade, porque essa também é uma promessa do Senhor, que Ele nos conduziria em toda a verdade, para que nós não cairamos aí nos enganos, né, que nós conhecemos da confusão religiosa. É importante sempre que estejamos com a presença do Espírito Santo, nos guiando pela nossa leitura, nos guiando pelo nosso entendimento, porque nós, seres humanos, não somos capazes, por nós mesmos, de compreender as grandezas de Deus. O que nós sabemos e compreendemos é por misericórdia de Deus e por obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele, assim, é uma pessoa
bem complexa de se apresentar. Então, a Bíblia, para facilitar o nosso entendimento, ele vem apresentado com alguns símbolos, de algumas formas. E eu vou citar brevemente algumas mais conhecidas, só para a gente ter uma noção de como funciona a atuação dele. Então, entre os símbolos que são apresentados, a gente pode dizer que é o sopro, né? O vento. Ele é muitas vezes apresentado como o sopro de Deus, o vento suave, né? Que é o sopro da vida. Também ele é apresentado como a água. Ele é a fonte de água que jorra dentro de nós, que somos crentes em Cristo. É a água que purifica, que lava, que vivifica. Então, ele também é apresentado como azeite, como óleo que unge, né, que ungiu aos sacerdotes lá no passado. É um óleo que nos limpa e nos purifica. Ele também é apresentado como fogo, o fogo consumidor de Deus. É apresentado como pomba. Ele, inclusive, assume a forma corpórea de pomba, né, no batizado do Senhor Jesus. Ele também tem a forma de chuva. Sabemos sobre a chuva temporã, a chuva seródia, nós vamos falar sobre ela brevemente, aí um pouquinho mais para frente. E também como penhor. Então, a garantia de todo aquele que é crente, que aceita Jesus. Ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia, é o nosso selo, a nossa promessa. Então, o Espírito Santo, é possível ver que ele tem uma personalidade muito amável. Ele está entre nós, disponível. A Bíblia, inclusive, cita ele como tão pessoal que Paulo, em um dos textos, ele fala: nós e o Espírito Santo decidimos. Ele é muito pessoal para nós. Ele atua ativamente na sua igreja. Então, ele está presente nas decisões como a escolha da liderança, em decisões que são específicas da igreja para o avanço da sua obra. Então, o Espírito Santo, ele nunca nos deixa só. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e também guiando a sua igreja para que a gente consiga ir caminhando aí até a nossa vitória final. E o Espírito Santo, ele teve um agir muito importante na vida de Jesus também, porque, eu falei, como ele não chama atenção para si, muitas vezes a gente não percebe a atuação dele, mas ele esteve atuante junto com Cristo em cada uma das ações da sua vida. No seu nascimento, foi ele que concebe Cristo na Virgem Maria. Então, Cristo, ele é miraculosamente colocado através de uma obra do Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Ele também impressiona Simeão e Ana quando Jesus vai ser apresentado no templo, ainda bebezinho. E o Espírito Santo impressiona Simeão mostrando que aquele é o Messias prometido. E Simeão, né, a gente sabe aquela frase que eu acho tão linda, né, que fala que ele agora pode morrer em paz porque ele viu a face do seu Salvador. E Ana também, falando das maravilhas. E tudo isso ia reforçando ainda mais o coração de Maria e José, né, que eram os pais terrestres aqui de Cristo. Ele esteve presente no batismo de Cristo. Como sabemos, ele apareceu aí em forma corpórea de pomba. Mas também a Bíblia diz que João Batista, ele era um homem cheio do Espírito. Ele era tão cheio do Espírito já desde o ventre da sua mãe. Porque quando ele estava no ventre da mãe, ele reconhece Jesus dentro do ventre da mãe dele, né? Então ele já era cheio do Espírito Santo. Então ele está envolvido tanto no batismo, ali estando atuando em João Batista, quanto em forma corpórea ali aparecendo a divindade completa, Jesus sendo batizado e iniciando ali o seu testemunho. Na tentação de Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Então ele foi levado ao deserto pelo Espírito e lá ele foi tentado e foi vitorioso. E no seu ministério terrestre, o próprio Jesus, ele fala que ele ensina ungido pelo Espírito em Isaías 42. Então todas as obras, todos os milagres de Jesus, o Espírito Santo também estava ali atuando e concedendo poder para ele.
Então Jesus, ele prega cheio do Espírito Santo. E quando ele vence na cruz e ele passa pela morte, nós temos também a atuação ali de toda a divindade, porque em Romanos 8 Paulo diz que o Espírito Santo estava também agindo em conjunto com o Pai e com o Filho para que Jesus Cristo fosse ressurreto, vencendo assim a morte, né? E quando o Senhor ele entra ali no santuário celestial, ele tem que ser ungido, tal como os sacerdotes eram ungidos aqui também no passado. Ele entra no santuário e ele é ungido. E ele é ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz lá em Salmo 133 que o óleo ele desce pela barba, né, de Arão. Assim como o óleo desceu por Arão, o Espírito Santo desce ao corpo de Cristo, que é a igreja, e se manifesta assim no Pentecostes. Então nós temos aí a atuação da primeira chuva, que é a chuva temporã. As chuvas, na verdade, nós temos lá no texto de Joel, seria na verdade uma simbologia, né, agrícola. Lá eles tinham a chuva temporã, que era a chuva que dava ali a vida para aquela semente começar, né, a germinar. E depois, perto da colheita, eles tinham uma outra chuva, que depois essa chuva permitia que essa colheita fosse feita. Então nós entendemos que o Pentecoste, ele é o início da chuva temporã. E eu vou ler aqui um trecho onde a senhora White diz no livro Atos dos Apóstolos que o derramamento do Espírito no dia dos Apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Ou seja, a chuva começou naquele dia, mas ela não parou. Ela está presente até os dias atuais. Então é possível que hoje nós desfrutemos também dela. O Espírito Santo, ele atuou de maneira muito marcante. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente poderia até dizer que poderia ser Atos do Espírito Santo, porque ele conduziu de uma forma a igreja primitiva, de maneira que os apóstolos eram cheios do Espírito e eles iam pregando, aonde Pedro passava, a própria sombra dele ia curando. Tamanho era a presença do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo que ele era. E é o mesmo Espírito. Hoje, cada um de nós aqui também tem esse poder disponível. Então, a minha primeira pergunta nessa manhã é o quanto nós estamos buscando desse santo e poderoso Espírito. Nós oramos para recebê-lo? Nós podemos dizer que somos pessoas cheias do Espírito Santo? Porque, assim, o Espírito Santo é ele que age e faz a obra na vida do crente. Quando nós vamos lá dar um estudo bíblico, nós estamos testemunhando sobre Jesus, nós não temos poder nenhum de convencer ou de transformar aquela pessoa que nós estamos dando o estudo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem vai manter essa igreja cheia é o Espírito Santo, não somos nós. Esse poder não está em nós. Nós devemos sim fazer a nossa parte muito bem feita. Devemos estudar, nos preparar, nos esforçar, dar os estudos. Mas quem faz a conversão, quem convence o pecador, quem leva a pessoa ao convencimento de Cristo, é o Espírito Santo através da sua atuação. Então, se nós formos pessoas cheias do Espírito, quando nós dermos os nossos estudos, quando nós sairmos em missão, ou quando até mesmo andarmos pela rua, o Senhor estará fazendo obras através de nós, às vezes sem a gente nem perceber. A gente vai passar e vidas podem ser transformadas. Mas é importante que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Então, que possamos hoje olhar para nós internamente e pensar: eu estou cheia do Espírito Santo? E se eu não estou cheia do Espírito Santo, o que está faltando? O que está me impedindo de ser uma pessoa cheia do Espírito? Porque no momento da oração, eu li um pequeno trecho onde diz que o Senhor dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Então, que possamos realmente querer, realmente pedir, e que possamos ver sinais e maravilhas que serão feitos
através da ação do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas que estão saindo, né, é bíblico também. A gente sabe que infelizmente isso vai acontecer, isso dói. Mas nós como igreja devemos estar preparados para receber os muitos que estão vindo. Amém. E orar com fervor aos muitos que estão saindo. Eu sei que muitos daqui têm familiares amados, queridos, que se afastaram ou que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a esse Deus tão maravilhoso, que ainda não se uniram ao povo remanescente na terra, ainda não tiveram as suas vidas totalmente transformadas. E essa transformação, ela pode vir pela ação do Espírito Santo, e ela pode ser assim. Não depende de nós, depende do Espírito Santo. Então que possamos orar e pedir para que o Senhor derrame do seu Santo Espírito, para que Ele glorifique a Cristo cada vez mais na vida dos seus filhos e filhas, e que esses possam ser levados à salvação, que eles possam ver a obra tão maravilhosa que Jesus Cristo fez na cruz, dando a sua vida para nos salvar, para salvar cada um de nós. Ele sofreu a morte mais terrível, sozinho, pendurado no madeiro da cruz, para nos salvar. E é o Espírito Santo que nos convence disso, que nos mostra a situação desesperada ao qual nos encontramos, que nos mostra a situação de pecadores que somos e da necessidade que nós temos de buscar a Deus, de aceitar a Cristo. É Ele que nos convence do juízo, que a gente sabe que já se iniciou. O juízo já iniciou. Ainda as portas estão abertas, ainda há tempo. Não percam tempo. Se alguém ainda não se decidiu por Cristo na vida, não perca tempo. É urgente, os sinais todos estão aí. O dia da decisão é hoje, o tempo da decisão é agora, não dá tempo de esperar. Você precisa se posicionar, porque a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Nós sabemos que esse mundo, nada levaremos. Tudo aqui se extinguirá. Então nós devemos estar preparados para a nossa vitória final, que possamos, de fato, destituirmos de nós mesmos, nos esvaziarmos e nos enchermos do Espírito, porque Ele é um cavaleiro. Ele não vai tomar ninguém que não o queira e que não aceite. Então você precisa abrir o seu coração e estar disposto para que assim Ele te encha com o seu Santo Espírito. E a cada dia, porque é uma decisão diária, a santificação é um processo diário. Dia a dia, você vai sendo batizado pelo Espírito, você vai vencendo mais um dia, e vai vencendo mais um dia, até que o Senhor possa voltar. Então, o Espírito Santo, ele age de forma intensa na vida dos seus servos, dos seus filhos, né? E só que também nós temos que ter um cuidado, né? Porque Jesus, ele diz que existe um único pecado que não tem perdão. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu encontrei uma definição que eu achei que deixou assim bem clara para entender o que seria esse pecado contra o Espírito Santo. É de William Barclay. Ele cita uma frase que é assim: mas se alguém, por recusar repetidas vezes a direção de Deus, perder a capacidade de reconhecer a bondade quando a vir, se fizer com que seus valores morais sejam invertidos, até que para ele o mal seja bem e o bem seja mal, mesmo quando for confrontado por Jesus, não terá consciência do pecado, de que não se pode arrepender e nunca poderá ser perdoado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que todo pecado, com arrependimento, será perdoado. Então, o que acontece? A pessoa, voluntariamente, né, ela vai contra aquilo que o Senhor tem iluminado, contra aquilo que o Senhor tem mostrado, ensinado, revelado, e ela vai lutando contra o Espírito Santo, até chegar um momento que ela deixa de ouvir a sua voz. É onde aqui se inverte os valores, ela perde a capacidade de reconhecer o bem.
ela não sabe mais se é bem ou mal. Ela começa a ter uma inversão de valores. Ela não tem consciência do próprio pecado. E não tendo consciência do pecado, ela não chega ao arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão. Então, mesmo que ela seja confrontada pelo próprio Salvador face a face, ainda assim ela não será capaz de reconhecer o próprio erro, não alcançará o arrependimento e, infelizmente, não terá como ser perdoada. Porque a Bíblia diz que enquanto houver arrependimento nos nossos corações, haverá perdão nos corações de Deus. Então, que possamos também não endurecer os nossos corações, não ir contra ao que o Espírito tem nos mostrado, mas pelo contrário, que possamos trabalhar em sua missão, em sua obra, ser fiéis àquilo que Ele tem nos fornecido. Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que concede dons à sua igreja. E o apóstolo Paulo, o que mais fala sobre isso, deixa uma lista lá que tem uns 30 dons. Todos os dons são maravilhosos. Como a irmã disse aqui na escola sabatina, não existe um melhor ou pior do que o outro, não é porque um não foi escolhido dessa vez e o outro foi. Todos são importantes, todos têm uma missão na causa de Deus. Então nós devemos assumir essa missão com vontade, querer fazer, usar o dom que o Senhor nos deu, porque a Bíblia diz que pelo menos um dom, no mínimo, a gente vai ter. Eu acredito que todos aqui têm muito mais de um, mas pelo menos um a gente tem. Então que esse um dom, no mínimo que a gente tem, não fique guardado, enterrado dentro de nós, mas que ele possa ser usado para a obra. Porque o Espírito Santo, ele não dá um dom para a pessoa só para os especiais, para o escolhido, ou para aquela pessoa ser mais santa ou menos santa do que a outra. O objetivo dele, de distribuir os dons para a igreja, é para que a igreja dele cresça. Mas cresça como? Em unidade. Todos juntos, sem discussões, sem distinções. Todos caminhando no mesmo propósito, que é anunciar a palavra, levar o evangelho para todas as nações, anunciar para todos os povos, e então o fim virá. O nosso Senhor voltará em glória e majestade. Amém. Então, que possamos saber reconhecer os nossos dons. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, procure descobrir. Existem formulários que te ajudam no preenchimento a conhecer quais são. Se você, por algum motivo, não souber qual é o seu dom, pode inclusive falar ali comigo no final. Eu envio esses formulários para que auxilie, para que você reconheça os seus dons, porque são inúmeros dons. Eu falei, Paulo ali fez uma lista de 30, e todos eles são de extrema importância. E se nós trabalharmos juntos, em unidade, não tenham dúvidas, faltarão lugares dentro dessa igreja. Essa igreja vai precisar ser ampliada, porque a ação do Espírito mostra lá em Atos quantos se batizavam, quantos aceitavam a Cristo. Nós dispomos hoje deste mesmo poder. Não teremos ele dentro de nós. Vamos confiar, vamos ter a certeza de que o Espírito agindo em nós, o mundo aí fora poderá conhecer a glória de Deus, porque muitos perecem lá fora sem conhecer a glória. Nós temos que falar, nós temos que testemunhar. Foi essa missão que o Senhor deixou a cada um de nós, que nós possamos de fato exercer isso na nossa vida, sabendo que o Espírito Santo, ele, quando a gente aceita a Cristo e passa pela nossa conversão, ele se manifesta em nós através dos seus frutos, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela manifestará cada um desses frutos. Frutos que aumentam a comunhão dela com Deus, frutos que aumentam a comunhão dela nas relações interpessoais com o próximo, e frutos que aumentam a comunhão dela internamente, como o domínio próprio, como a mansidão, como a fidelidade. Então, os frutos do Espírito é a prova, é o selo de que
o Espírito Santo atua em nós. E eu trouxe isso porque a gente sabe que existem alguns enganos e tem muitos irmãos que às vezes vêm de outros lugares e que não entendem que já tem o selo do Espírito Santo, acham que o selo do Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, vem com algumas dificuldades. Eu já passei por essa dificuldade. Por muito tempo eu não entendia que o Espírito Santo agia na minha vida. Eu pensava que eu não tinha o selo do Espírito Santo, até que o Senhor iluminou a minha mente e mostrou de fato o que seria, né? Você ser cheia do Espírito, você ter a plenitude do Espírito. Então, que possamos manifestar cada um desses frutos. E qual é o maior modelo, né, para isso? É Jesus Cristo. Porque quando ele se fez homem e veio habitar aqui, nesse mundo sombrio, no meio de nós, como um de nós, ele, cheio do Espírito, ele manifestou cada um dos frutos em bondade, em mansidão. Quando nós pegamos os textos bíblicos, os evangelhos e lemos, quando nós lemos, eu não sei se vocês já fizeram os estudos das falas de Jesus, é maravilhoso a forma como ele lidava com o próximo, o amor genuíno que ele possuía, a vontade da salvação, a entrega completa. Então, o nosso maior modelo que nós temos para tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Ele e nos inspirar nele. Sabemos que não atingiremos, né, a estatura de um varão perfeito, porque somos pecadores, mas que possamos, dentro das nossas limitações que nós temos, alcançar o máximo possível para a honra e glória do nome de Cristo, para que Ele possa ser conhecido. Esse será sempre a nossa grande missão. É sempre que outras pessoas possam ver através das nossas vidas, dos nossos atos, Cristo em nós. Então, por fim, virá a chuva seródia. Então, lá em Pentecoste, começou a cair a chuva temporã, que não cessou até os dias de hoje. Só que existe uma promessa. Existe uma promessa que ainda será derramada a chuva seródia, que é a chuva que cairá antes da colheita. Então, essa chuva, ela é muito importante para nós. E em Apocalipse 18, onde descreve ali a queda da Babilônia, onde o quarto anjo vem em glória, em majestade, e inunda toda a terra, nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus vindo com a chuva seródia, inundando toda a terra. Nesse momento, o povo remanescente de Deus será cheio do Espírito. E as pessoas que encontram ainda na confusão religiosa receberão aquele chamado do sai dela, povo meu, e se unirão a nós. E por isso que também devemos estar preparados para recebê-los aqui. Porque infelizmente muitos sairão, mas muitos também virão. Então, quando essa chuva cair, nós vamos ter uma grande revolução como nunca antes visto, porque será maior, inclusive, do que a de Pentecostes, do que a chuva temporã que teve lá em Atos dos Apóstolos. Então, é muito importante que nós oremos diariamente para que sejamos cheios do Espírito Santo e para que Ele derrame da sua chuva seródia. Porque assim poderá se cumprir o que Paulo tinha falado naquela época, quando a chuva temporã caiu. Tamanha foi a obra que Paulo, lá em Colossenses, ele fala que a palavra de Deus tinha atingido todos os vivos, né, da terra. Ela tinha alcançado a todos. Quando a chuva seródia cair, que possamos também conseguir completar essa missão. E assim o nosso Senhor, né, voltará e poderemos ver Ele em glória e majestade. Então, hoje, nós estamos aguardando, né, esse novo Pentecostes, né, que possamos aguardar isso realmente com bastante amor, com ansiedade, pedindo, clamando pelo Senhor, pela sua chuva, pela volta do Senhor Jesus. Porque nesse primeiro sábado do ano, né,
geralmente quando chega o final de um ano, início do próximo ano, nós começamos a traçar metas, né, para o ano que está vindo, pensar em quantas coisas nós podemos desenvolver durante o ano, a gente coloca ali os nossos objetivos. Que o nosso objetivo desse ano possa ser cheios do Espírito Santo, possa ser ver o derramamento da chuva seródia, possa ser erguer as nossas mangas e sair em missão, que possamos, que alguém veja, como a irmã Maria disse, de andador levando a palavra, que possamos nós, sem olharmos para as nossas necessidades diárias, mas olhando para Cristo, tendo Ele como nosso objetivo principal, o seu reino, a sua volta, a vida eterna, que possamos levar a palavra dele para todos quanto necessitam. Não nos calemos, não tenhamos medo, porque a vitória é nossa. Nós lemos o texto, o inimigo já está derrotado, ele não tem poder contra nós. A Bíblia diz que o inimigo, os demônios, tinham medo de Paulo, porque ele era cheio do Espírito. Nós não temos nada a temer, nada, porque nós estamos do lado da vitória. Nós somos o povo remanescente de Deus, que possamos tomar consciência disso, que possamos nos revestir disso e sair para aquilo que o Senhor nos trouxe, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui para ser mais um número nesse banco. O Senhor nos trouxe para a igreja remanescente dele nessa terra para cumprir a sua missão final, para levar a sua palavra para todos os povos, para todas as línguas, sem temor, almejando e anunciando as 3 mensagens angélicas, anunciando a volta de Cristo Salvador em glória. Ele que nesse momento está lá no céu, no seu santuário, ele está preparando tudo para nós. A Bíblia diz que a nossa mente, os nossos olhos nunca viram o que tem reservado para nós. Será uma magnitude, uma plenitude que hoje a nossa mente limitada não consegue imaginar. Que o nosso objetivo para esse ano seja receber dessa glória, que possamos sair desse corpo corruptível para um corpo imortal e glorificado a qual o Senhor nos dá. Que possamos de fato assumir essa identidade, que possamos saber quem somos, que possamos anunciar das nossas profecias para o mundo, porque somente assim o fim virá. Amém. Então que seja esse o nosso objetivo e meta principal. Que Deus nos guie e nos ajude em tudo, porque sabemos que pela nossa capacidade nada podemos. Somos pó, ao pó voltaremos. Mas o Santo Espírito é aquele que nos ajudará e nos conduzirá. Que esse ano de 2024 seja um ano de transformações, de mudança, de reavivamento e de reforma. E que possamos ver no decorrer desse ano esses bancos lotados, e lotados não só de pessoas sentadas aqui, lotados de missionários do Senhor, Amém. de pessoas atuantes, de pecadores vindo, de almas sendo salvas, que possamos ver esse tanque cheio de pessoas sendo batizadas, e sendo batizadas por água e por Espírito, que essa possa ser a nossa grande meta. E eu quero agora falar com você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, especificamente. Você é muito importante na obra de Deus. O Senhor, Ele tem uma missão na sua vida. Você não está assistindo esse culto por acaso. O Senhor, Ele quer te usar na sua obra. Tome a decisão, não tenha medo. Entregue-se totalmente a Cristo. As portas da igreja estão abertas para você. Venha fazer parte dessa igreja. Nós juntos, todos unidos, cada um com o seu dom que Deus lhe deu, manifestando os frutos do Espírito, nós vamos levar a palavra do Senhor e o fim virá. Veremos Cristo em sua plenitude, em sua glória, voltando para buscar a cada um de nós, e teremos vitória eterna.
Não importa a dor que você está sentindo nesse momento. Não importa que você ache que não seja merecedor. Você é, porque Jesus morreu na cruz por você. Jesus, ele veio aqui, deixou toda a sua glória no céu e veio aqui exclusivamente para salvar você. Então, não tarde. Aceite-o como seu salvador pessoal. E você verá a transformação que terá na sua vida. Venha fazer parte dessa igreja. A igreja remanescente de Cristo na Terra. Tenha certeza, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Então, esse é o meu desejo para todos nós, para mim também, para esse ano de 2024. Deus possa nos abençoar em tudo, que seu nome seja sempre louvado. Amém. Cantaremos agora no final o número 40, Concede-nos o Espírito. Da sua nova família, estamos ansiosos para recebê-lo aqui. Saiba que você já é muito amado, venha fazer parte dessa família e saiba que você será muito bem-vindo e terá uma missão muito grandiosa aqui. Agora que possamos nos colocar em reverência, curvar as nossas faces para agradecer a Deus nessa oração.
Querido Deus, nosso amado e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, imensamente por esses momentos aos quais passamos juntos aqui em família, Senhor. Agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu plano de salvação. E agradecemos, Senhor, pela certeza que temos que o Senhor muito em breve voltará para buscar a cada um de nós. Senhor, prepare os nossos corações, derrame sobre a nossa vida, Senhor, o seu santo e poderoso Espírito, para que possamos ser pessoas cheias do Espírito, para que possamos cumprir a nossa missão de sair e levar a Tua palavra a toda a alma que sofre, Senhor. Muitos ainda perecem e não conhecem da Sua glória, Senhor. Permita que a palavra os alcance, Pai amado e bendito. Entra, Senhor, aonde há trevas, Senhor, entra nos presídios, entra, Senhor, na Cracolândia, entra na vida das pessoas que estão aprisionadas pelo uso de drogas, as pessoas que também encontram-se enfermas, as pessoas depressivas, pessoas que estão tão atribuladas com as coisas deste mundo, Senhor, que não conseguem ver saída, Pai amado. Pessoas que possuem causas tão grandiosas que, olhando para elas, não veem solução. Seja, Senhor, a solução, a vida, o fôlego de vida na vida dessas pessoas, Senhor, levando a sua luz do Teu Santo Espírito, colocando os Seus anjos ao redor de todo lugar, Senhor, que está em trevas. Fazemos também, Senhor, um pedido muito especial nessa manhã, que é pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, Pai. Que o Senhor possa derramar saúde sobre eles, felicidade, esperança. E aqueles que por algum motivo ainda estão afastados ou que não puderam ainda te conhecer, Senhor, toque os corações, revele-se a eles, Pai. Maior alegria não terá nas nossas vidas do que ter os nossos filhos aqui conosco, do que termos os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos amigos todos juntos aqui, te louvando como aos seus filhos. Pai, te agradecemos pelo Teu santo e precioso dia. Continua conosco, dê-nos um sábado de paz, de alegria e de amor ao Teu lado. Conduza-nos em paz para os nossos lares provisórios e ajude-nos, Senhor, a estar preparados para habitarmos os nossos lares definitivos aos quais o Senhor tem preparado com tanto amor e carinho para cada um de nós. Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina eternamente. Amém.